Tá dado o aval pro novo Rafinha do Mengão. Vamos comentar sobre isso. Tem informação aí sobre a Arrascaeta indo pra Turquia, Pedrão. Que história é essa? Vamos falar sobre Flamengo e Botafogo daqui a pouco aqui no estádio Newton Santos. Então toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje é aniversário de Matheus Gonçalves, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Matheus Gonçalves faz aniversário hoje, né? Ele que tá em negociações com a equipe do Red Bull Bragantino. Existe a expectativa que ele saia do Flamengo ainda nesse ano, né? No meio do ano existe essa expectativa, antes que a janela de transferências fecha em setembro. O canal O Meu Mengão no YouTube trouxe algumas informações relacionadas a essa situação, mas tá aí, é aniversário dele. Parabéns ao Matheus Gonçalves, que completa aniversário na data de hoje, nesse domingo. Domingo tão importante para o Flamengo, que pode, quem sabe, assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas para isso o Flamengo precisa derrotar a equipe do Botafogo aqui no estádio Newton Santos. O Flamengo tem 41 pontos na terceira colocação. Logo à frente tem o Botafogo com 43 pontos. No entanto, tem uma partida a mais em relação ao Flamengo. São 22 partidas disputadas. E a equipe do Fortaleza tem 45 pontos em 22 jogos também disputados, beleza? Então o Flamengo tem um jogo a menos. No entanto, mesmo vencendo hoje, aliás, só corrigindo o que eu falei aí, não tem como o Flamengo ser líder do Campeonato Brasileiro. Tem como o Flamengo ser vice-líder do Campeonato Brasileiro. Isso porque a equipe do Fortaleza ontem derrotou o Red Bull Bragantino no Nabi Abichedil. O Fortaleza vem fazendo uma campanha assim excepcional, incrível no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo agora está a 4 pontos atrás do Fortaleza. E o Fortaleza tem um jogo a mais. O Flamengo vencendo, chega a 44. O Fortaleza tem 45 pontos. Então seria uma situação que não ia adiantar de muita coisa, mas já ultrapassaria ali o Botafogo no Campeonato Brasileiro, que seria um belo resultado para o Flamengo, lógico, em virtude de todas as dificuldades que o Flamengo tem, com os desfalques que o Flamengo tem. Enfim, a gente vai comentar sobre isso. Vamos comentar também sobre a escalação do Flamengo. Vai lembrar que essa partida você acompanha apenas no Premiere, não vai ter transmissão da Rede Globo, na TV aberta, tá? A partida essa vai ser transmitida no Premiere às 6h30 da tarde. Jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos lá, minha galera, vamos para a escalação do Mengão. Ó, o negócio é o seguinte, transmissão do Premiere, a gente já comentou. Quem apita o jogo de hoje é o Bruno Arleu de Araújo, que é um árbitro carioca, um árbitro ferge. Geralmente não se escala árbitros do mesmo estado para apitar clássicos do mesmo estado que ele é. Geralmente chama-se árbitro de outros estados, mas não é isso que está acontecendo no caso do Bruno Arleu de Araújo. Inclusive, acho que está quebrando esse paradigma, porque, se não me falha a memória, o Rafael Claus deve apitar o clássico em São Paulo também, que vai acontecer. Mas entrando na provável escalação da equipe do Botafogo, o Botafogo tem algumas opções aí para rodar o elenco, porque o zagueiro Lucas Halter e o lateral esquerdo Marçal estão suspensos para a partida de hoje, então eles não poderão servir a equipe do Botafogo nesse confronto contra o Flamengo. Pegando uma provável escalação do Botafogo, que o técnico Arthur Jorge pode levar a campo, o Botafogo deve ir a campo com John, lateral direito Matheus Ponte, uruguaio, que vem se destacando nas últimas partidas, zaga Bastos, o angolano, e Barbosa, né? Na lateral esquerda tem um cuiabano, ex-jogador do Grêmio, um jogador que tem muita potência ali pelo lado esquerdo, tem um estilo de jogo parecido com o do Ayrton Lucas, busca sempre profundidade, jogo de imposição física. Aliás, o time do Botafogo é um time de imposição física, tem técnica, lógico, também, mas é um time muito rápido, é um time veloz. Se der campo para os caras contra-atacarem, eles vão contra-atacar. Então o Flamengo precisa tomar cuidado com essa situação. Gregory no meio campo, aquele Gregory, né, que o Flamengo foi especulado no Flamengo, estava na MLS, né, jogou no Bahia, aqui no futebol brasileiro. Marlon Freitas, que no ano passado fez um grande campeonato brasileiro também, o Marlon Freitas, que é volante da equipe do Botafogo. Tem um Savarino, né, o pessoal do Galo lá chamava ele do Atlético Mineiro de Savarino, Savarino que é venezuelano, ponta ali, rápido, muito complicado de marcar. Thiago Almada, Matheus Martins e Tiquinho Soares.
esse é o provável time da equipe do Botafogo. É um provável time, tá, gente? Lógico que o Arthur Jorge chegou a comentar em entrevista pós o jogo contra a equipe do Palmeiras que levaria força máxima para atuar contra o Flamengo, que não tem essa história, mas acho que ele deve dosar um ou outro jogador, até porque é uma partida importantíssima que o Botafogo vai enfrentar no meio da semana, quarta-feira, assim como o Flamengo também vai enfrentar na quinta-feira, no meio da semana, beleza? E aí, quem tá fora na equipe do Botafogo? Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jefinho, Pablo, né? Ele tem por força do contrato, ele tá fora, né? Pablo ainda é zagueiro do Flamengo, está emprestado à equipe do Botafogo. Damian Soares afastado, Marçal e Lucas Halter. Vamos à equipe do Flamengo, galera. Tite deve mandar a campo um time misto, diante de muitos desfalques e também o desgaste, é lógico, que pesa confronto na próxima quinta-feira, que a gente vai estar lá em La Paz para fazer a cobertura para vocês entre Flamengo e Bolívar. O Alan deve substituir o De La Cruz. Já comentei a situação do Alan. Ele tem uma questão ali de saúde, né? Eu esqueci até qual é o nome da comorbidade, né, que ele tem, que quando ele vai para altitude ele pode passar mal, enfim, não pode exercer atividade física de alto rendimento, enfim, tem essa situação aí também. Então, tem a questão do Alan, deve ser titular para esse confronto de hoje. Deve substituir o De La Cruz, forte candidato a ser poupado, assim como o Léo Pereira, que pode dar lugar a Davi Luiz, beleza? Sem Eric Pulgar suspenso, Léo Ortiz surge como favorito a ser improvisado novamente como volante. Gerson e Arrascaeta também podem descansar. Um ou outro, deve botar um ou outro dentro do campo. Acredito que quem vai jogar é o Georgian de Arrascaeta, deve iniciar a partida. Se o técnico decidir preservar os dois, Lohan de volta entre os relacionados pode ser uma opção. No ataque, Bruno Henrique e Carlinhos entram. Então, só para fazer a formatação tática do Flamengo aí, goleiro Rossi no gol, lateral direita Wesley que está se despedindo do Flamengo, deve fazer a sua última atuação contra a equipe do Bolívar, o Flamengo que fez um acordo com a equipe da Atalanta da Itália para continuar com o Wesley, porque precisa do jogador. O Flamengo tem uma montoeira de lesão, senão teria que acabar improvisando, mas após o jogo contra o Bolívar, o Wesley deve já sair correndo para a Itália para fechar com a Atalanta. Davi Luiz e Fabrício Bruno devem formar a zaga. Ayrton Lucas na lateral esquerda, Léo Ortiz, Alan, são dois jogadores ali com características de primeiro volante, então vai ser uma volância bem segura que o Flamengo vai ter. De Arrascaeta, Luiz Araújo, Bruno Henrique e o atacante Carlinhos compõem aí o trio de ataque do Flamengo para esse confronto. O Flamengo deve entrar a campo novamente com a formação de 4-3-3. Vamos ver se é um 4-3-3, enfim, qual é. Isso aí só na hora do jogo, dá pra ver, com bola, sem a bola, enfim, a situação toda. O Flamengo tem o Pulgar, que tá suspenso, né, por força do terceiro cartão amarelo. O Everton Cebolinha tá com problema, não joga a temporada, Vinha não joga a temporada. Pedro só volta em setembro, o Gabigol só volta em setembro. Pedro, problema na coxa esquerda, Gabigol, problema na coxa direita. O Flamengo tem um jogador pendurado, que é o Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz tomar cartão amarelo, está de fora do próximo confronto do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, que acontece aqui, não aqui no Engenhão, na cidade do Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, beleza? Como eu comentei, quem apita é Bruno Arleu de Araújo, auxiliados pelos bandeiras Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha, também da cidade do Rio de Janeiro. O quarto árbitro é Angleilson Marcos Vieira Monteiro de Roraima. Árbitro de vídeo Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tem que tomar cuidado com esse árbitro de vídeo aí, que ele gosta de prejudicar o Flamengo. E o auxiliar do VAR é Fabrício Porfírio de Moura, de São Paulo, beleza? Essa é a escala de arbitragem para o confronto de hoje entre Flamengo e Botafogo. Vamos avançando. No retrospecto recente, nos últimos 5 jogos do Flamengo e do Botafogo, o Botafogo vem numa sequência parecida com a do Flamengo. O Botafogo teve 2 vitórias, empatou uma e perdeu 2 vezes. Fez 9 gols e tomou 7 gols. O Flamengo, a mesma coisa. Teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. A diferença é que o Flamengo fez 5 gols e sofreu 3. Né? O Botafogo fez mais, no entanto sofreu mais. O Flamengo fez menos gols, no entanto sofreu menos gols, contando a sequência aí dos 2 clubes
Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, independente da competição. Também da Libertadores da América está sendo contada essa situação, beleza? Bruno Henrique volta aqui ao palco do estádio Newton Santos, onde costuma brilhar, né? A estreia do Bruno Henrique com a camisa do Flamengo, quando ele entra no segundo tempo, é um jogo contra a equipe do Botafogo aqui, no estádio Newton Santos. Ele faz gol, né? No ano passado, mesmo com o Sampaoli de treinador, o mundo desabando no Flamengo, os bastidores tenebrosos, Pedro tomando soco no olho. Foi aqui que Bruno Henrique marcou o gol da vitória, aquela vitória por 2-1 do Flamengo no Campeonato Brasileiro do ano passado, quando o Botafogo era líder isolado da competição, todos já davam o Botafogo como campeão. BH veio e fez esse gol do Flamengo, né? Fez o primeiro gol, foi contra, mas era ele que estava na jogada, e o segundo gol foi dele que deu a vitória pro Flamengo. O atacante tem 6 gols, 1 assistência e 0 derrotas no estádio Newton Santos desde a chegada em 2019. Então, geralmente, o Bruno Henrique vai bem jogando nesse estádio, sendo desde a época da grama natural ou agora também com a grama sintética, né? Temos a grama sintética aqui agora no estádio Newton Santos, beleza? Vamos ver como vai ser essa situação. Vamos avançando aí, pessoal. O Carlinhos, você sabia que o Carlinhos é o melhor centroavante do Flamengo em média de gols? Está atrás somente do artilheiro Pedro, que soma 29 gols em 3.295 minutos. Ou seja, camisa 9 do Flamengo marca um gol a cada 113 minutos dentro do campo. Desse modo, o ex-atacante do Nova Iguaçu aparece em segundo da lista, com um gol a cada 120 minutos. Gabigol é o terceiro, com um gol a cada 180 minutos, meu parceiro. Minha parceira rubro-negra. Então, o Carlão, torcer pro Carlinhos fazer um bom jogo, guardar o gol dele e que o Flamengo possa sair vitorioso aqui do estádio Newton Santos e acumulando aí a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda tem um confronto direto contra a equipe do Fortaleza, no entanto, diretamente lá do estádio do Fortaleza, lá no Castelão, né, nesse segundo turno. O Flamengo perdeu no Maracanã, é inclusive uma das últimas rodadas do turno ali. O Flamengo pode estar cabeça a cabeça disputando ali o campeonato com o Fortaleza. Segundo o jornalista Bruno Lemos, o atacante nigeriano Shola Ogundana estará à disposição do técnico Tite no banco de reservas para o duelo contra o Botafogo. Dessa vez não é fake news, não. O Shola deve realmente estar à disposição para esse confronto. Shola vem treinando com os atletas do elenco profissional e especulava-se que seria relacionado para o duelo com o Bolívar na última quinta-feira, o que acabou não acontecendo por conta da quantidade reduzida de suplentes no banco. Na Libertadores, a gente tem essa regra em especial que precisa reduzir a quantidade de suplentes no banco de reservas. É uma regra da Libertadores da América. Estou tendo que gritar porque ligaram o som altíssimo aqui, mas enfim, tô nem aí, vou seguir gravando aqui o meu vídeo. O técnico Tite já destacou internamente gostar do atleta e por isso relacionou o jogador para o clássico desse domingo. Quem sabe ele não marca um gol contra a equipe do Botafogo e já começa a fazer aquele gesto do chororô. Tem que tomar até cuidado aqui porque nós estamos no território inimigo, estamos no território dos caras, beleza? Vamos avançando. Galera, o negócio é o seguinte. Segundo a jornalista Raíssa Simplício da Goal Brasil, recebeu algumas novas informações a respeito do retorno de Michael ao Flamengo. Após a sequência de lesões sofridas pelos atletas, o departamento do Flamengo de futebol pediu uma readequação do orçamento para poder contratar novos atletas, né? O Flamengo, como qualquer clube sério, transparente, que faz um projeto a longo prazo no início do ano, tem o orçamento para contratar, tem o orçamento que tem que bater de venda de jogador, tem o orçamento de patrocinador, tem o orçamento de todas as situações. Com contratação de jogadores não é diferente, então o Flamengo solicitou uma readequação para investir firme no mercado, tendo em vista as lesões. Após a vitória sobre a equipe do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, no último sábado, Michael fez um discurso emocionante no vestiário da equipe saudita do Al Hilal e disse que estava super feliz, pois estava retornando ao Flamengo. Isso Michael teria dito no vestiário do Al Hilal. Embora domingo seja considerado dia útil na Arábia Saudita, a rescisão contratual de Michael
pode ser que saia apenas na segunda-feira. Isso porque os dirigentes e atletas do Al Hilal aproveitarão o domingo para comemorar mais um título em cima do seu maior rival saudita, que é justamente a equipe do Al Nassr, né? Outros clubes também demonstraram interesse na contratação de Michael, mas no Brasil a prioridade do jogador é o retorno à equipe do Clube de Regatas do Flamengo. Ele fez essa promessa ao Braz, ele falou isso na Flá TV, falou isso nas redes sociais dele, enfim, todas essas situações. Então tudo indica que o Michael deve mesmo acertar com o Flamengo. Não tem nada assinado ainda, é óbvio, a gente sempre comenta. Alguns pares cravam a notícia, tudo bem, a gente não julga ninguém aqui, mas essas são as atualizações que tem para trazer para vocês do Michael. Inclusive, o ex-lateral esquerdo da seleção brasileira, que vinha sendo convocado para a seleção brasileira até a final da última Copa América, o Renan Lodge, que também é jogador do Mister lá no Al Hilal, se despediu do Michael hoje nas redes sociais. Robozinho, né, de saída do clube, né? E o Renan Lodge comentou lá: esse cara me recebeu de braços abertos e foi muito importante na minha chegada aqui. Sucesso, Misha! E marcou o Michael lá nos stories. Então, mais uma situação evidenciando a saída do Michael da equipe do Al Hilal, beleza? Time turco demonstra interesse na contratação do uruguaio do Flamengo, Georgian de Arrascaeta. A intenção é do Galatasaray levar o jogador uruguaio por empréstimo. Rapaz, isso aqui é uma piada, rapaz. Mas vamos lá, vamos seguir com a notícia. O negócio é o seguinte: de acordo com o portal turco Aspor, Arrascaeta despertou interesse do Galatasaray da Turquia, que precisa de um novo meio-campista. Olha só, vamos ver aonde vai essa ideia. A ideia dos turcos é levar o jogador uruguaio do Flamengo por empréstimo, mas nenhuma oferta inicial ainda foi apresentada. O Galatasaray sabe que não terá vida fácil para tirar a Arrascaeta do Flamengo e, por isso, aposta em Fernando Muslera e Lucas Torreira, companheiros de Arrascaeta na seleção uruguaia, para que possam convencer o camisa 14 a se juntar ao time turco. De volta ao campo, com muitos desfalques, o Flamengo enfrenta hoje aqui a equipe do Botafogo e está 100% focado no jogo. Gente, isso aqui é uma piada. A imprensa turca tem dessas situações, entendeu? De vez em quando cavar algumas situações, cavar jogadores no clube de lá. O Flamengo jamais emprestaria o De Arrascaeta numa situação dessa. O De Arrascaeta, se não me falha a memória, tem contrato com o Flamengo até 2026. Tem uma multa rescisória gigantesca, se não me engano, beira aí a casa dos 50 milhões de euros, o que é muita grana, até mesmo para a equipe do Galatasaray, ainda mais jogador que é bom, é técnico, a gente sabe, mas tem uma idade avançada. Mas, sinceramente, não acredito nessa situação de De Arrascaeta aí na equipe do Galatasaray. Para mim isso é uma piada deslavada, né? A mais mal contada de todas. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui que tem mais notícia do Flamengo, diretamente do estádio Newton Santos do Botafogo. As conversas entre o lateral direito Cedric Soares e o Flamengo ainda estão em estágio inicial. O defensor ainda não chegou com nenhum outro clube e não descarta jogar no Brasil. O jogador aceitou reduzir seus vencimentos para se encaixar nos padrões do futebol brasileiro. No caso, os padrões oferecidos pelo Flamengo. A ideia seria um contrato de 1 ano, válido por uma temporada, informa o jornalista Vene Casagrande. Portanto, Cedric Soares teria cedido a essa situação. É um país que fala a mesma língua que a dele, né? Lógico que é uma experiência diferente, no entanto, é um jogador que até esse momento que eu estou comentando, está sem espaço lá, venceu o contrato dele com a equipe do Arsenal, da Premier League. O Arsenal não renovou, né? No entanto, acredito que seja um jogador para agregar demais o elenco do Flamengo aqui no Brasil, sobretudo porque o Flamengo vai ter vendido o Wesley, vai ficar órfão de um lateral direito aí, então vai precisar ir ao mercado. Então ele dá esse aval, dá esse ok, e o Flamengo pretende avançar nas negociações. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.